168º dia, segundo Reis 13. No ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasias em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, se tornou rei de Israel e governou 17 anos em Samaria. Jeoacás fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Ele nunca se afastou dos seus maus caminhos. Por isso, o Senhor ficou irado com Israel e deixou que o rei Hazael da Síria e o seu filho Ben-Hadad vencessem os israelitas muitas e muitas vezes. Então, Jeoacás orou a Deus o Senhor, e ele respondeu à sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer. O Senhor mandou um líder que livrou os israelitas dos sírios, e assim eles viveram em paz como antes. Porém, não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuaram cometendo-os, e o poste ídolo ficou em Samaria. De todo o seu exército, Jeoacás ficou somente com 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como pó. Todas as outras coisas que Jeoacás fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoás ficou no lugar dele como rei. No ano 37 do reinado de Joás, de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, se tornou rei de Israel e governou 16 anos em Samaria. Jeoás fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo-os. Todas as outras coisas que Jeoás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois, Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes.
Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um enterro viram um desses bandos. Então, os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. O rei Hazael da Síria dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que Jeoacás foi rei. Mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que fossem destruídos, mas ajudou-os por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele nunca esqueceu o seu povo. Quando o rei Hazael da Síria morreu, o seu filho Ben-Hadad se tornou rei. O rei Jeoás de Israel derrotou Ben-Hadad 3 vezes e reconquistou as cidades que haviam sido tomadas por Ben-Hadad durante o reinado de Jeoacás, o pai de Jeoás. Segundo Reis 14. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás em Israel, Amazias, filho de Joás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Amazias tinha 25 anos. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus o Senhor, porém não foi tão correto como o seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que o pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Assim que se firmou no poder, Amazias mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não matou os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia mandado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. No Vale do Sal, Amazias matou 10.000 soldados do país de Edom. Ele conquistou na guerra a cidade de Selá e pôs nela o nome de Jocteel, e assim é conhecida até hoje. Então Amazias mandou mensageiros ao rei Jeoás de Israel, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: uma vez, um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa, para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Então o rei Jeoás saiu com seus soldados e lutou contra ele em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes, avançou para Jerusalém e derrubou as muralhas da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo e todos os tesouros do palácio e também levou reféns.
e voltou para Samaria. Todas as outras coisas que Jeoás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás. Todas as outras coisas que Amazias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Houve uma conspiração em Jerusalém para matar Amazias, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Então o povo pôs no seu lugar como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do seu pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Joás em Judá, Jeroboão II, filho de Jeoás, se tornou rei de Israel e governou 41 anos em Samaria. Jeroboão II fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Amate, no norte, até o Mar Morto, no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gat-Éfer. O Senhor Deus viu o terrível sofrimento dos israelitas. Não havia ninguém mesmo, que os ajudasse, mas o Senhor não tinha a intenção de destruir o povo de Israel completamente e para sempre. Por isso, ele os livrou por meio do rei Jeroboão II. Todas as outras coisas que Jeroboão II fez, o seu poder, como ele lutou e como conquistou de novo a cidade de Damasco e Amate para Israel, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão II morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, e o seu filho Zacarias ficou no lugar dele como rei. Salmo 147. Canção do grupo de Corá. Ao regente do coro. Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Ele está trazendo de volta o seu povo, que foi levado como prisioneiro para outro país. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Foi ele quem resolveu quantas estrelas deviam existir e chama cada uma pelo nome. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso. A sua sabedoria não pode ser medida. O Senhor Deus levanta os humildes, mas esmaga os maus no chão. Cantem hinos de louvor ao Senhor. Toquem músicas na lira em louvor ao nosso Deus. Ele cobre de nuvens o céu, manda cair chuva na terra e faz crescer grama nas montanhas. Ele dá de comer aos animais e alimenta os filhotes dos corvos quando eles pedem. O que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Louvem o Senhor, ó Jerusalém, louvem o seu Deus, ó Sião, pois ele reforça os portões da cidade e abençoa o seu povo que mora ali. Ele conserva a paz nas fronteiras e alimenta o povo com o melhor trigo.
O Senhor dá uma ordem e ela chega depressa aonde Ele quer. Ele faz cair neve tão grossa como lã e espalha a geada como pó. Ele envia chuva de pedra, gelo em pedaços, ninguém suporta o frio que Ele manda. Então Ele dá uma ordem e o gelo se derrete, manda o vento soprar e as águas correm. O Senhor anuncia a sua mensagem aos descendentes de Jacó e dá as suas ordens e leis ao povo de Israel. Ele não fez assim com nenhuma outra nação. As outras nações não conhecem as suas leis. Aleluia. Salmos 148. Salmo do grupo de Corá. Canção. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor, tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuvas de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes, que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Salmos 149. Salmo do grupo de Corá, ao regente do coro. Aleluia. Cantem a Deus o Senhor uma nova canção. Louvem a Deus na reunião dos seus servos fiéis. Alegrem-se, ó povo de Israel, por causa do seu Criador. Fique contente, ó povo de Jerusalém, por causa do seu Rei. Louvem a Deus o Senhor com danças e, em seu louvor, toquem pandeiros e liras, pois o Senhor está contente com o seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. Que os seus servos fiéis se alegrem com a vitória e cantem alegremente nas suas festas. Que eles louvem a Deus gritando bem alto, com espadas afiadas nas mãos, para derrotar as nações e castigar os povos, para prender os seus reis e as suas autoridades com pesadas correntes de ferro, para castigar as nações como Deus mandou. Essa é a vitória dos seus servos fiéis. Aleluia. Salmos 150. Salmo de Asaf. Aleluia. Louvem a Deus no seu templo. Louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas. Louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto com pratos sonoros.
Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia.